Nós vamos ser igual, meu Deus, do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Estamos vindo mais uma vez na presença do Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá. É privilégio. O salmista se alegrou, ele expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E nós estamos aqui, Senhor, para virmos te servir, para entregarmos ao Senhor os nossos corações, sabendo que nós precisamos do Senhor. O Senhor é o único que pode nos ajudar. Meu Deus, nosso socorro vem do Senhor. O salmista disse: de onde me virá o socorro? Olho meus olhos para o monte, levanto meus olhos para o monte. Meu socorro vem do Senhor. Nos ajuda nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e nós vamos começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e os versículos 17 a 20. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Amém? Podemos assentar. Podemos assentar. Esse foi o discurso de Paulo diante dos anciãos da igreja de Éfeso. Ele mandou chamar os anciãos. Prosseguindo, ele diz: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me convém de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o Evangelho de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Eu quis ler especialmente até aqui, porque nós começamos lendo que Paulo mandou chamar os anciãos, mas aqui ele disse que esses mesmos anciãos foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. Os anciãos eram bispos para apacentar, e quem apacenta é pastor. Então os anciãos eram anciãos, bispos e pastores. São palavras sinônimas, irmãos. Ancião, pastor, bispo e também presbítero. Em Tito capítulo 1, Paulo falou que mandou que Tito estabelecesse presbíteros. E para estabelecer um presbítero, tinha que ter as mesmas qualificações para estabelecer um bispo, né? Estabelecer um pastor. Aqui nesse dicionáriozinho, ó, aqui atrás tem um pequeno dicionário, né? Aqui diz que são palavras sinônimas. É porque havia discípulos entre os gregos, onde pastor é presbítero, entre os hebreus, onde pastor é ancião, e entre os latinos, falavam a língua latina, onde o pastor é bispo. Não havia distinção. Pastor, presbítero,
ancião, bispo, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Por isso que nós não temos presbítero. Algumas igrejas têm pastor e presbítero, colocando o presbítero logo abaixo do pastor. Mas não há necessidade disso, porque o ministério colocado pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo colocou o ministério. O ministério hoje não está mais associado a levíticos, aos levíticos, à tribo de Levi. Mas a Bíblia diz que, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Jesus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse é o ministério da ordem sacerdotal de Melquisedeque, da qual Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Então o ministério da igreja nos nossos dias é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Irmãos, nenhum título dá ofício a ninguém. Talvez os irmãos de Fortaleza estejam conectados, estão comunicaram, mas provavelmente estejam. Nenhum título dá ofício a ninguém. O ofício é que dá o título. Eu posso ter carteirinha de evangelista e nunca ganhar uma alma. Eu não sou evangelista. Eu não sou evangelista. Evangelista ganha alma. O irmão Breno falou que o evangelista ele tem uma bola de fogo dentro do coração, que ele não consegue se calar a respeito de Cristo. Ele quer falar de Cristo, ele quer anunciar Cristo, ele quer anunciar a salvação. Isso é que é o evangelista. Não é uma carteira que vai te fazer evangelista. Se você é evangelista, você é evangelista. Apóstolo, a palavra apóstolo significa missionário, significa um enviado. Não é um título. O que vai dizer se eu sou apóstolo, se eu sou enviado, se eu sou missionário, é o legado, é o trabalho que o meu ministério desenvolveu. Pode me chamar de apóstolo, eu nunca fazer obra de apostolado, nunca fazer obra. Pode me chamar de evangelista, eu nunca ganhar uma alma. É melhor que não me chamem de nada e eu produza frutos. É melhor que eu não tenha nenhum título, nenhum cargo em igreja e eu tenha frutos. Quer sejam ministeriais, ganhando almas, evangelizando, mas o ministério apostólico, ministério bíblico, ministério do Novo Testamento, é esse: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Jesus colocou esse ministério querendo a perfeição. Querendo a perfeição. Você lá em Efésios capítulo 4, e lá diz que Jesus colocou esse ministério para que houvesse um aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que a igreja recebesse ensinamento, porque a igreja do Senhor está edificada sobre o ensinamento, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode fazer a pergunta: quem é que liberta? A pessoa diz: a verdade. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. A verdade vai existir, quer você venha a ser liberto, quer você não venha a ser liberto, mas o que vai lhe libertar é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta sob condições, se você conhecê-la. Aleluia. Então por isso que Jesus colocou os ministérios, para que houvesse ensinamento, para que a igreja fosse edificada. E a igreja tem que estar edificada em torno da palavra de Deus, em torno dos ensinamentos bíblicos. Aleluia. Irmãos, nós indo para Fortaleza, nós demos uma carona para um cidadão. Primeiro, ele disse que estava desviado, conhecedor da Bíblia profundo, livro, capítulo e versículo. Tudo que ele dizia era livro com livro, capítulo e versículo, mas estava desviado. Aí veio dizer
que Jesus ia tratar individualmente. Jesus ia tratar individualmente. Irmãos, até certo ponto, isso é verdade. Jesus vai tratar individualmente, mas se você estiver no corpo, se você estiver no corpo, porque por outro lado, a chave do reino dos céus está na igreja. Você não pode ser um crente independente. Você não pode ser um crente independente. Quando a Bíblia diz, se nós não amamos ao homem a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Se você não consegue ter comunhão com o corpo terrestre da igreja, como é que você vai participar de um corpo celeste? Para você participar do corpo espiritual de Cristo, você tem que ter parte no corpo natural, que é a igreja. E quando perguntaram para o irmão Branham, não, nós podemos ir ao céu sem a igreja? E o irmão Branham falou, não. Não. E isso, irmãos, está exatamente na Bíblia. Porque quando Jesus disse para Pedro que ele tinha recebido a revelação direta dos céus, e que a revelação era a chave que abria a porta. A revelação é a chave que abre a porta. A igreja está edificada sobre a revelação. Então Jesus disse, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, primeiro é o natural. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Você não pode estar ligado ao corpo espiritual sem fazer parte de um corpo natural. Você não pode ter comunhão com Deus se você não pode ter comunhão com os homens. E nós fomos conversando. Irmãos, misericórdia. Eu nunca vi tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta coisa contra os outros. Irmão, ele estava se queixando de que não teve oportunidade. Eu posso citar com o missionário Bernard Johnson, que morreu em 1900 e qualquer coisa aí, antes dos anos 90, eu acho. Ele estava com queixume de coisa de 20, 30 anos atrás. Irmão, Jesus disse, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos não perdoará as vossas. Mas você pode dizer que nem irmão Zé Paulo, botar reparo. Bota reparo. Pode prestar atenção. Toda pessoa frustrada, que não alcança objetivo nenhum na vida, que não consegue um patamar mínimo, está sempre dizendo que o responsável pelo fracasso dele foi os outros. Está sempre dizendo que o responsável pelo fracasso dele foi os outros. Irmãos, eu sempre tenho dito, eu procuro dizer com humildade, procuro dizer porque nós não podemos usar de soberba, não podemos. Cristianismo não é para ser com arrogância, cristianismo é para ser com humildade. Mas Abraão disse, depois de Abraão ter salvado a vida dos reis, salvado os bens dos reis, o reinado, inclusive a vida, eles disseram, nós te devemos a vida, pode levar tudo que nós temos. Abraão disse, eu não quero nem uma gota, para amanhã vocês não virem dizer, Abraão é rico hoje por nossa causa, Abraão é rico hoje por nossa causa. Eu não consigo ver Abraão como orgulhoso, porque Abraão é exemplo de fé, Abraão é pai dos crentes, Abraão é pai dos que creem. Mas eu vejo Abraão como uma pessoa, irmãos, uma pessoa com o Espírito Santo, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, porque quem tem o Espírito Santo age com sensatez. E Abraão disse, não, eu não quero, para que amanhã vocês não venham dizer, nós enriquecemos a Abraão. Irmãos, nós devemos assumir, ou nos assumirmos,
Porque se nós prosperarmos, será esforço nosso, será mérito nosso. Se nós fracassarmos, não é mérito, né? Aí não é mérito, é desmérito. É desmérito. Mas, pode ter certeza disso. Se você crescer ajudado pelos outros, um dia vão dizer, só cresceu porque eu ajudei. Vão dizer, irmão, só cresceu porque eu ajudei. Se não fosse eu, não tinha crescido. Se não fosse eu, não tinha ido para canto nenhum. Então a gente tem que ter humildade, mas tem que ter sobriedade. Eu não quero me queixar de ninguém, mas eu também não quero tirar chapéu para ninguém, irmão. Fica tendo que agradecer, eternamente grato aos outros. Gratidão é sentimento, gratidão não é obrigação. Obrigação é dívida, gratidão é sentimento. Aleluia. Eu quero ler algumas coisas aqui. A mensagem é a semente de discrepância, mas nós não vamos falar sobre discrepância aqui não, porque irmão Brando não vai entrar em discrepância nesses parágrafos que nós vamos ler. Ele começa aqui no 81, né, ele vai falar só uma vez sobre discrepância. Deus plantou a sua semente. Estou encerrando. Porque é tempo de começar com a fila de oração. Deus plantou a sua semente, e sua semente é Cristo. Aleluia. Eu vou pregar sobre isto em umas poucas noites, onde Deus decidiu colocar o seu nome, o Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Olhem, Ele é o único caminho de escape, é Jesus Cristo. Ele é a única potestade verdadeira, Ele é o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus. Ele disse, Jesus disse, esse é o mandamento, ouve Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus, eu sou Ele. Por que buscais um outro? Um outro virá, eu venho em nome de meu Pai, vós não me recebeis, porém virá outro em seu próprio nome, e a Ele vós recebereis. E eles fizeram isto em Niceia. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista. Um outro nome. Porém, quando isso se trata do nome de Jesus Cristo, eles somente vão tão longe disto quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isso, pois Ele é a palavra, e a palavra declara a si mesmo. Notem o único caminho de escape. Ele é rosa de Saron. A Bíblia diz que Ele era. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Porque Deus e Cristo, irmãos, são um. Não vamos, porque nós temos que pegar o centro do que o irmão Branham fala. O irmão Branham falou que Jesus não é seu próprio Pai. Jesus tem um Pai que é Deus. O irmão Branham usa esta expressão. Os unicistas, propriamente dito, eles creem que Jesus é um como o dedo. É só Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Irmão Branham diz, nós não cremos nisso. Nós cremos numa unidade de Deus, é o Pai no Filho. É Deus e Cristo, e eles são um. Aleluia. Ele era, cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que virá, a raiz e descendência de Davi, tanto raiz como descendência, a raiz, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, o Alfa e o Ômega, o Pai, Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo, cumprido e manifestado, aleluia. Ele era a manifestação completa de Deus Jeová, feito carne para habitar entre nós, aleluia. Isso é exatamente o que ele era. Ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, amassaram-na,
para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. Isso é uma linda vida. Isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta. Porém, ele teve que ser espremida no Calvário. Aleluia, a vida de Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus era sem pecado. A Bíblia era sem pecado. Jesus foi tentado em tudo. Mas tentado em tudo, irmão, significa o quê? Tentado em tudo significa o quê? Tentado é quando chega até num ponto em que você pode resistir e acabou-se. Embora que tenha que lutar para resistir, acabou-se. Isso é tentado. Mas é tentado vencendo. Tentado, derrotado. Eu não creio que Jesus foi tentado e derrotado. Porque se Jesus tivesse sido tentado e derrotado, ele teria pecado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo foi sem pecado. Aleluia. Porém, ela teve que ser exprimida no Calvário. Estavam vendo? Eles a tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isto sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no santo lugar, no santo véu. Ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar, para aspergir o propiciatório a cada ano. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo cordeiro, romãs e sinos em volta de sua vestimenta. Ele tinha que andar com um certo passo, tocando, santo, santo, santo ao Senhor. Irmão, você sabe por que é que, eu não sei agora, porque faz muito tempo que eu não vejo um padre de batina. Mas quando eu via padre de batina, ele usava um cordãozão que arrastava nos pés. Por que aquele cordão? Eu estou dizendo que eu não vejo, que eu nunca mais vi. É justamente o que eu estou dizendo, né? Eu nunca mais vi um padre de batina, mas no tempo que eu vi tinha, então ainda tem, vou mandar para você, ainda tem mesmo. Tá certo. Mas agora, eu vou perguntar para o senhor que era católico da gema. Para que aquele cordão? Para que aquele cordão? Irmãos, talvez eles nem mesmo saibam. É porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o propiciatório. E na orla da capa dele, daquela batina, era cheio de sinozinhos de romãs. Como o Bruno acabou de dizer, que ele entrava dançando um certo passo, assim, fazendo um dançado. E aquela corda era tão comprida que ficava lá fora. Ele entrava e a ponta da corda ficasse lá fora. Porque havia o risco dele ser fulminado lá dentro. Como algum foi. E aquela corda, se o sino parasse de bater, eles não podiam entrar lá não. Se entrasse, morria também. Era para puxar para fora. Era para puxar para fora. É claro que esses padrecos aí não vão andar com a corda de 20 metros lá, eles botam só até os pés. O mais longo possível, mas era para isso, irmãos. Aleluia. Então veja. Eles tinham romãs e sinos em vestimenta. Ele tinha que andar com um certo passo, tocando, santo, santo, santo ao Senhor. Notem, ele é aquela rosa de Saron, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante dele com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Saron, a palavra. Ele é também o lírio do vale. Aleluia. Agora, como você obtém o ópio? Irmãos, alguém falou aí, diz que a religião é o ópio do mundo. Eu não sei de que sentido, qual sentido que ele quis dizer, mas ele falou exatamente a verdade. Ele falou exatamente a verdade. Eu posso até dizer que ele foi inspirado por Deus para falar isso. Irmão Bruno vai dizer aqui, porque o ópio pode ser usado como droga, mas o ópio também é remédio.
E o ópio é um calmante. Irmão Bruno diz aqui, ó. Irmão, se tem uma coisa que acalma o mundo, que acalma nós, é o Espírito Santo. É o ópio de Deus mesmo. É o consolo de Deus. É a graça de Deus. É a felicidade de Deus. Não é à toa que o Espírito Santo é comparado com vinho. Porque o vinho, no sentido físico, ele traz bem-estar, irmão. Você acha que se a pessoa bebesse no meio do mundo aí e ficasse, ai, tá doendo? Não, irmão. O cara bêbado tá feliz, tá alegre, tá de bem com a vida. Fui passando ali, cumprimentei a pessoa, disse, todo mundo é meu amigo, eu sou pior do que bêbado. O bêbado legal, quando o bêbado é legal, todo mundo é amigo dele. Ele é amigo de todo mundo, bêbado legal. É ou não é? O bebinho bom é amigo de todo mundo, irmão. E nós devemos isso. Embora que ele esteja do lado de fora, mas aquela unção de Cristo dá paz, dá companheirismo, dá amor. O natural, irmão. Tudo que o diabo tem foi tirado do perfeito de Deus. Tudo que o diabo tem torto, distorcido, foi tirado do perfeito de Deus. Agora, irmão Brother vai falar aqui sobre o ópio. Aleluia. Aleluia. Agora, como você obtém o ópio? Você obtém o ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém o ópio. Os médicos usam isso em seus laboratórios. Toma um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher, ela sente que irá enlouquecer, ela está andando de cá para lá e gritando, ela está histérica, o médico toma um pouco de seu ópio de lírio, injeta isso no seu braço, ou em veia em algum lugar, ou na do homem, e ele se acalma, está terminado por um tempo, porém somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente pior do que eles jamais foram. Porém eu lhes direi, amigos, esse é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. Irmãos, é uma bebida que traz felicidade. Jesus é a bebida que traz felicidade. Jesus disse, quem quiser vir a mim, beba de graça. Jesus falou para aquela mulher, você vai tirar dessa água aqui e vai ter sede. Se você beber da minha, você nunca vai ter sede. Nós estamos bebendo da água da vida. Aleluia. Oh, amigo, ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com as suas pisaduras nós fomos sarados. Essa espremida de flores, ele foi uma flor. Ele foi a maior flor que uma vez cresceu. Foi este lírio do vale. E esta grande rosa de Saron, agora ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra, eu creio. Ele estava naquele tempo o melhor para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Alguém perguntar para mim se Jesus curava hoje. O testemunho de Jeová diz que Jesus não curou hoje não. Que Jesus precisou curar para mostrar o poder que ele tinha. Agora que ele já mostrou, não precisa mais. Interessante, antes de Jesus se manifestar, já havia cura. Amém. Profetas curaram. O profeta Eliseu curou Naamã da lepra. O profeta Eliseu ressuscitou. Outros profetas, Elias ressuscitou. Curados de lepra foram antes de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, fez a mesma coisa. Em Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que o Jesus que é ontem, que foi ontem, que é hoje, que é eternamente, não faz o mesmo que ele fez no passado? Ele está presente. Aleluia. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, o qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze, e o bronze representa o pecado julgado, a serpente representa a serpente de bronze representa o pecado já julgado, como bronze é juízo divino,
como o altar de bronze, onde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze. Juízo divino sobre uma nação incrédula, que havia se apostatado de Deus. O bronze representa o juízo divino. E a serpente representava o pecado já julgado. E Jesus foi essa serpente feita, pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá em Fortaleza, tem um irmão, ele faz uns quadros de Santa Ceia, irmão, esculpido na madeira. Esculpido na madeira. Quadro de Santa Ceia. O que tem lá está dando até por 1.500, porque está apertado, mas o preço é 3.000. Irmãos, é uma obra de arte. Vieram dizer para ele que ele estava em idolatria por causa disso. Eu falei para ele, não é. Eu nunca vi ninguém fazendo promessa por quadro da Santa Ceia. Eu nunca vi um católico agarrado, devoto com o quadro da Santa Ceia. É devoto com a estátua de Nossa Senhora, Santo Antônio, São Francisco. Eu nunca vi um católico devoto com o quadro da Santa Ceia. Uma vez nós tínhamos um quadro de Santa Ceia lá em casa. Chegou um pastor, dá uma mensagem. Aí viu o quadro lá, da Santa Ceia. Ah, você tem isso aqui? Você sabia que o Leonardo da Vinci, né? Da 10, da 30, né? Da Vinci, mas da 20 fala, né? O autor do livro era afeminado. E ele pintou o mesmo rosto de João. Ele pegou o rosto de Maria Madalena e pintou com o rosto de mulher, porque ele era afeminado. Irmão, eu não disse nada. Fiquei na minha. Não passou uma semana. Eu acho bom é assim, irmão. Sem a menor intenção, fui ler a mensagem a respeito. Irmão Brana disse que, como prova da fé de uma família, num quarto escuro, num quarto onde não havia nenhuma forma de penetração de luz, havia um quadro de Santa Ceia, e um pilar de fogo ficou 2 horas sobre a cabeça de Jesus naquele quadro. Quando Jesus quis se manifestar, não interessa se o Da Vinci era ou se não era. Jesus é que é. Ele é que é o Deus amoroso. Irmão, se você for começar a querer filtrar o mundo, você vai ter que querer saber quem é o pedreiro que faz a sua casa. Então, se for um pedreiro macumbeiro, se você for levar por esse lado, a sua casa é amaldiçoada, feito por um macumbeiro. Se você comer um pão feito por um padeiro macumbeiro, então você tá o quê? Né? Tá em 2, ó. Tá destruído, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz: toda comida pela oração é santificada. Toda comida pela oração é santificada. Tudo que é nosso é santificado pela oração. Se você for atrás disso, você vai ficar doido no mundo. Você não vai fazer mais nada, nem se mexer. Uma vez perguntaram para o pastor aqui sobre a boneca Barbie. Irmãos, eu estou falando do jeito que ele disse. E a boneca Barbie? O pastor aqui falou: é uma boneca. Aí alguém: não, pastor Joaquim, mas ela é uma modelo. Não. O dono dela é macumbeiro, como é que é? É satanista. O pastor Joaquim disse: pelo menos ele é declarado. Ou seja, irmão, pelo menos ele é declarado. Aí a pessoa tornou a insistir: não, mas ela é uma modelo. E o pastor Joaquim naquela ética, naquela postura, naquela lisura. É por isso que eu tenho meus mestres aqui. Aí depois ele disse: irmão, se nós for atrás disso, vocês vão ter que querer saber quem foi que fez minha pasta de dente. Vou ter que saber qual é a religião do bodegueiro, para me comprar do dono do pinheiro, para poder fazer compra no pinheiro. Irmão, não é por aí não. Aleluia, nós estamos debaixo da graça de Deus, irmão. Então veja aqui, ó. Aleluia. A serpente, né? A serpente de bronze. Foi uma estátua. Foi uma estátua aquilo ali. Você não pensa que não foi uma estátua, não, porque era uma estátua. Irmãos,
Quando Deus manda, a palavra de Deus é quando Deus manda, é a palavra de Deus. Se Deus mandou olhar para a estátua e seria curado, não era para chegar lá, não era para se benzer, não era para fazer oração, não era para ungir com azeite, era chegar lá ferido pela serpente e fazer assim. Quando olhava para a serpente, estava curado. E acabou-se. Ah, mas a idolatria, se for mandada por Deus, está correta. Só que Deus não mandou adorar. E aquilo era uma representação de Cristo, o grande curador. Aleluia. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite. Fique amargurado não, irmão. Fique amargurada não compensa não. Toma ópio, ópio de Cristo, ópio de felicidade, ópio de amor, ópio de paz. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio. Ele está trazendo conforto, consolo, alegria, felicidade, paz. Para você, amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo. Aí eu falei para o rapaz lá, 90% ou 95%, até 97%, talvez até 99% dos cristãos nunca cometerão um adultério na vida. Pode ter certeza, irmão, 90%. Nunca cometerão um adultério na vida. Mas o que tem de gente fora da igreja por causa de raiz de amargura, por causa de queixa, por causa de ódio, por causa de rancor, irmão, o que tem de gente fora, pode ter certeza, é a coisa que mais tem tirado pessoas das igrejas. E quando eu estou falando da igreja de Cristo também. Porque quando você não tem fé para ir na igreja, como é que você tem fé em Cristo, irmão? Tem uma frase aí, quando você sai da igreja por causa de alguém, é porque você nunca entrou por causa de Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh, você está cansado. Somente é tão difícil para você. Você não pode suportar muito mais tempo. Você irá enlouquecer neste dia moderno em que estamos vivendo. Irmãos, irmão Brana pregou a mensagem deixando escapar a pressão. Pressão, irmão Brana falou pressão. A pressão aumenta. Tem que ter uma válvula de escape. Panela de pressão, normalmente, a panela de pressão muitas vezes explode porque as pessoas, ninguém faz. Irmão, eu quero é ver qual é a dona de casa que limpa a válvula de uma panela de pressão. Passa só o bombrilzinho por fora. O manual da panela de pressão manda você botar um aramezinho ali, para lá e para cá, desentupir tudo. O manual da panela de pressão manda, mas ninguém faz isso. Vai indo aquilo ali, no ar não vai mais conseguir passar. E ela rodando, aquilo ali, irmão, é controlando a pressão. Para a pressão ficar controlada. A pessoa não limpa, aí ainda tem uma válvula de escape. Geralmente é um botãozinho vermelho. Fica debaixo do cabo. Já aconteceu lá em casa diversas vezes. Aí fica só a lista do vapor subindo. Você tem que ir lá desligar o fogo. Aquilo ali ainda é para não explodir. Aconteceu duas explosões de panela. Uma foi aqui, foi a irmã Maria Pereira. Passou um consertador aí, consertador, entre aspas, tapou aquele buraco que saiu da válvula de escape, tapou, ele lacrou aquilo. A panela da irmã Maria Pereira explodiu, que bateu no telhado, subiu. A carne que tinha dentro, acho que entrou pela janela de um avião, porque não caiu mais no chão não. Ninguém sabe onde foi parar. E a panela, quando voltou, amassou o fogão. Lá em casa, a panela explodiu também, que amassou o fogão, precisou mandar para o conserto, irmão. Pressão acumulada. Irmãos, tudo hoje é para causar pressão. Eu sempre falo bota graxa, agora eu vou falar toma ópio. Ópio de Jesus, ópio de amor, ópio de paz, ópio da oração, ópio na leitura da palavra.
Senão você vai ficar doido. Irmão, tem vários ditados que dizem aí, quando você não pode com o inimigo, se junte a ele. E Jesus disse, você vai sair para uma guerra? Conta lá, ó, conta os teus adversários. Você vê que não pode ganhar dele, vai, faz acordo com eles. Jesus ensinou isso aí. Irmão, se todo problema você for bater de frente, você vai perder o juízo. Se você for querer enfrentar a vida batendo de peito, você vai perder o juízo. Tem que abrandar, irmão, tem que abrandar. Tem que abrandar. Ó, abrandar. Você irá enlouquecer neste dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram a Lifeline, o programa radiofônico? Hoje à noite, aquilo que eles disseram, que a Rússia diz que em 55, só se foi em 2055, né? Porque essa mensagem já foi pregada em 65. Que eles absolutamente tomariam o controle completo do mundo inteiro. Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está, amigos? Está bem aqui próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? Ele é o lírio do vale. Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo, exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado, julgado, e não só o pecado, como também a doença. Lembre-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim o Filho do Homem deve ser levantado, para que Moisés a levantou pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Irmão, se tem alguém que precisa de Jesus, somos nós mesmos, porque nós estamos cheios disso. Irmão Bruno falou, enquanto nós estivermos neste mundo, este mundo é um hospital para pestilentos. É pecado que estão de perto nos rodeia, enfermidade, é gripe, é isso, agora está o da zika, até os nomes são esquisitos, chikungunya, misericórdia dessas coisas sobre nós, irmão. Então nós precisamos de Jesus. Pelo pecado, Jesus foi levantado pelo pecado, pela incredulidade, pela enfermidade. Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade, incredulidade. Quando os apóstolos acharam que tinham pouca fé, eles disseram, aumenta, ajuda a nossa incredulidade. Ajuda nós na nossa incredulidade. Para nos dar fé. Ele foi a mesma coisa. Agora hoje à noite, nos dias, quando nós temos esta grande discrepância, mas contradição, a maior oposição da verdade não é a mentira mais longe, é a mentira mais perto. O Papa Francisco agora está chamando as religiões para serem uma só, para se unirem. E um botou lá assim, o Papa está doido. Eu botei o parágrafo 87 da mensagem Atos do Espírito Santo, de 1954. Eu falei, isso é a marca da besta. A união das igrejas é a marca da besta. Marca da besta não é computador. Marca da besta não é televisão. Marca da besta é o ecumenismo. A imagem erigida da besta é o ecumenismo. Irmão Brana fala ali, quando o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Ele não fala, a gente vai falar Estados Unidos, a gente fala americano, porque eu só conheço por americano quem é dos Estados Unidos. Tu é americano, Jorge? Tu é brasileiro. Não estou falando de continente, estou falando de nação. Qual é a sua nacionalidade? Você nunca vai dizer sou americano. Sou brasileiro. E o Papa Francisco? O que ele vai falar? Sou argentino. É argentino. Não é americano não, irmão. Aleluia. Então, a maior discrepância, chamando para unir. E o irmão Bruno falou, e do lado humano, irmão, não tem nada mais esperado pela humanidade do que uma união. Todo mundo andando junto.
músicos e tudo. Músicos e tudo, falando de irmandade, de irmãos unidos. Desde os anos 60, 70, música chamando pela unidade. E é o anseio do povo. E vai haver uma união. Mas é no milênio. Aleluia. Da humanidade no milênio. Vai começar pelo milênio. Um só pastor, um só rebanho. Agora hoje à noite, nos dias quando nós temos esta grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que neste dia antes da vinda do Senhor, que ele seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim, Deus feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão, e mostrou a ele, lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele, na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela o que ela, e a chamou pelo nome de Sara. Abraão, não seu nome Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão, não Sarai, porém Sara. Onde está tua esposa Sara? Disse ela, está na tenda detrás de ti. E disse, eu irei lhe visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu, e disse, por que ela riu? Agora Jesus disse, pouco antes dessa discrepância ser reunida e queimada. O Bruno falou, irmão, quando Jesus disse que o joio vai ser atado em molhos, em feixes, para ser lançado no fogo, mas o trigo será juntado no celeiro. E irmão Branda disse, será juntado os molhos denominacionais no ecumenismo. E a igreja se congregará em torno da palavra e subirá. Antes da discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira que ele se revelou então. E isso é o que é. O que é isto? Isto é um levantamento outra vez, diante de vocês. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisto? Vamos inclinar as nossas cabeças para orar. Amém, irmão? Vamos se juntar em oração. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei desde os céus. Jesus quer nos abençoar, mas nós precisamos ir atrás da bênção. Aleluia! Vamos cantar um hino? Muitos vêm de longe, de um lugar a outro, sem saber onde ir, procurando a bênção para manter a bênção e a bênção vir. Sabe o que fará. E quando Jesus vem, é no lugar da bênção que eu quero estar. Aleluia! É no lugar da bênção que eu quero estar. Esta mesma bênção, provando a bênção que Jesus tem para dar. É no lugar da bênção que você está. Clame ao Senhor, se a bênção não chegou, ela vai chegar. Eu me sinto alegre, glorifico a Deus quando estou aqui. Pois para onde olho, ouço aleluia, louvando ao Senhor. Se eu pudesse, eu ficaria aqui louvando até Jesus voltar. E quando Jesus vem, é no lugar da bênção que eu quero estar. É no lugar da bênção que
você está, esta mesma bênção, provando a bênção que Jesus tem para dar. É no lugar da bênção que você está. Clame ao Senhor, se a bênção não chegou, ela vai chegar. Aleluia! Terminar com a oração, bora? Quem foi que pregou domingo de noite? Quem foi que pregou domingo de noite? Então você ora agora. Revezar um pouco. Aleluia! Nosso Deus, Pai Celestial, estamos, Senhor, felizes com isso. Aleluia! Pai, tomamos o Espírito Santo, tomamos mais um pouco, estamos voltando para casa, ó Pai, tranquilos. A enfermidade não domina mais, o cansaço não domina mais, preocupação não domina mais, porque tomamos um pouco do Espírito Santo e a nossa alma mais uma vez descansou no Senhor. A nossa alma mais uma vez recebeu alegria, recebeu, meu Deus, a bênção que nós precisamos. Oh, meu Deus, estamos voltando com a nossa bênção na mão, com a bênção da semana, com a bênção, meu Deus, dos dias seguintes, pois nós temos guardado o Senhor em nosso coração. Nós temos o Senhor cada dia, aonde quer que estejamos, ó Pai, estamos orando, estamos tentando, meu Deus, nos guardar do mal. Pai, que isto possa se tornar cada dia mais forte em nossa vida. Que o inimigo, meu Deus, sempre esteja, meu Pai, fora de alcance. Que ele nunca nos atinja, meu Deus. Mas se um dia, Pai, se um dia, Senhor, por nossas falhas, caímos, meu Deus, segura em nossa mão e não nos deixa, meu Deus, perecer, meu Deus, neste mundo. Renova cada um, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que uma gota, meu Deus, de alegria, que uma gota, meu Deus, de paz, que mais uma vez aquela gota do teu sangue, meu Deus, caia sobre os nossos pecados, e que nossos pecados estejam perdoados diante de ti. Ó Senhor, que nós não possamos julgar ao outro, meu Pai, pelas suas falhas, porque se nós não tivermos o Senhor, Pai, estamos igual a, meu Deus, a qualquer um neste mundo. Oh, meu Deus, que nós possamos, Pai, por mais fraco que sejamos, por mais falho que sejamos, mas que a nossa ação, que a nossa oração alcance o Senhor, que os nossos joelhos dobrados, que a nossa dedicação na Tua Palavra alcance graça diante dos Teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde a cada dia, que o Senhor nos abençoe a cada dia. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o que a Tua igreja pode dizer, Pai, é muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia. Ainda não abriu o Facebook, ainda não vi, só me falaram.